Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho, os mestres da lei, fariseus, pedem a Jesus e querem ver um sinal realizado por ele. Nos impressiona sempre a dureza do coração desses homens, porque a todo instante eles estão próximos a Jesus. Ouve a sua pregação, testemunham diversos milagres, diversos sinais realizados pelo Senhor. Mas nenhum desses sinais, nenhum desses milagres é suficiente para eles acreditarem que Jesus é o Filho de Deus. É uma visão também do nosso coração, muitas vezes. Recebemos a todo instante provas do amor de Deus por nós, do seu cuidado, da sua atenção para conosco. Aos momentos da dificuldade, da dor, nós muitas vezes lançamos a Deus certas colocações. Mostra-me, Senhor, se de fato existe. Mostra-me, Senhor, a sua bondade, a sua providência nessa doença, curando o meu filho, o meu sogro e por aí vai. Quantas vezes, em momentos de desespero, nós também duvidamos do cuidado de Deus e esquecemos tantas maravilhas que Ele fez ao longo da nossa vida. E o maior milagre, o maior sinal é a presença de Jesus em nossa vida. Precisamos, de fato, pedir em oração a Deus para amá-lo de todo o coração. Amar a Deus por Ele mesmo. Não amar os milagres. É importante que nós amemos Deus desinteressadamente. Porque senão nós estaremos sempre pedindo provas do seu amor, pedindo sempre sinais. Parece que não é suficiente a própria presença de Jesus em nossa vida, que nos cura, que nos salva, que nos acompanha ao longo da nossa vida. Por isso esses homens, fariseus e mestres da lei, eles têm um coração fechado, que não reconhecer o próprio Jesus como um presente de Deus para nós, que nos convida à salvação e nos abre o céu. Que não caiamos nós nesse mesmo erro, mas que tenhamos um coração agradecido a Deus, um coração capaz de reconhecer sempre o cuidado de Deus, ainda quando humanamente parece que estamos só. O Senhor está ali e está cuidando de tudo. É importantíssimo termos essa consciência a todo instante. Deus está no controle de tudo, Deus está sempre cuidando. Por isso Jesus oferece esse sinal de Jonas, o profeta. E de fato Jesus anunciando a sua morte, ou seja, a sua ressurreição é o grande sinal. Tanto que São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, assim também o Senhor no sepulcro, mas ressuscitará gloriosamente. Importante reconhecermos também em Jonas o convite que ele faz do povo de Nínive para a conversão.
E eles, ouvindo a pregação de Jonas, se converteram. E nós também possamos reconhecer o convite de Jesus, que convida-nos para participar do seu reino e também nos convida à conversão. Quão importante é nós ouvirmos atentamente essa palavra e buscarmos todos os dias converter o nosso coração a Deus. Devemos reconhecer, quando nós optamos por Jesus, fazemos uma opção fundamental de servir a Deus, de segui-lo de todo o nosso coração. Essa é a opção fundamental, que Ele é o centro da nossa vida. Mas é uma opção fundamental que todos os dias é renovada pelas nossas atitudes. Todos os dias nós escolhemos de novo ser fiéis a Deus. Não foi somente uma vez no início da nossa conversão, mas atualizamos diariamente esse convite à conversão. E quantos sabemos que precisamos nos converter? Quantos sabemos que há um longo caminho para ser feito? Não estamos prontos, não estamos totalmente à altura de Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para formar em nós o homem novo, a imagem de Jesus. Quão importante é termos consciência que nós estamos todos os dias buscando a conversão do coração, seja um coração que precisa amar, que precisa perdoar, que precisa ser mais brando nas palavras, buscando a conversão do olhar, que muitas vezes temos um olhar que julga, um olhar malicioso, que deseja aquilo que não pode. Precisamos aprender a controlar as nossas palavras. Muitas vezes comentamos tudo, falamos tudo. Parece que nós não conseguimos guardar uma interioridade, uma privacidade. Queremos expor nossas contrariedades. Queremos expor tudo o que se passa dentro de nós. Precisamos aprender a temperança, esse autodomínio. Eu preciso ser uma pessoa capaz de dar ordem a mim mesmo, de colocar freios, porque senão me torno uma besta indomável. Quão importante é esse processo de conversão ser diário. Nós não podemos dar-nos por prontos e acabados. O processo que nós, todos os dias, vamos à Santa Missa, comungamos, confessamos mês a mês, é porque nós entendemos que temos tantas imperfeições e precisamos tanto do cuidado de Deus. Bem ainda mais. Jesus diz: aqui está quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É o próprio Deus. Jonas e Salomão eram servos de Deus, instrumentos de Deus, mas que fizeram tanto. Imagina nós, à medida que nos colocarmos também como servos de Deus, abrindo o nosso coração para que Ele realize em nós o que Ele bem quer, quantos também nós haveremos de levar para junto de Deus? Haveremos de converter pela nossa conduta, pela coerência de vida e pelo nosso ensinamento. Nós devemos nos colocar sempre nessa dinâmica. Eu quero ser o instrumento de Deus no lugar em que o Senhor me colocou. E sempre o Senhor nos coloca num lugar difícil. Nós temos alguém da família que é difícil, que escuta, mas que não se converte. Temos no nosso trabalho alguém que é sempre um colega difícil, mas que precisa do nosso empenho, a nossa oração, para que se converta. Nós também podemos ser difícil para alguém, e alguém está rezando por nós. Nós podemos ser a parte difícil, intragável e que não muda de vida, mas tem sempre alguém intercedendo por nós. Quão importante é nós reconhecermos que o maior sinal é o próprio Jesus, que nos convida à conversão, que nos chama a caminhar com Ele numa vida nova, e que nós tenhamos a audácia, a coragem de querer caminhar com Ele. Por isso, esse dia que nós iniciamos a semana, rezando, recebendo o corpo e o sangue do Senhor. Início de semana é sempre início de colocarmos novos propósitos, de nos colocarmos na disposição de seguir melhor a semana que se inicia. Que nós tenhamos como propósito essa semana e nos empenharmos mais em nossa conversão, observarmos mais
nossas atitudes e nossas palavras, para que nós possamos ser capazes de corrigir a nós mesmos, orientados pela palavra de Deus. E nós possamos escutar Jesus Cristo e reconhecer: a minha conduta não está à altura daquilo que espera o Senhor. Eu preciso corrigir para que eu seja melhor a cada dia, para que eu possa tornar-me um discípulo de Jesus, imitando em tudo em minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.